caríssimos estudantes, vamos aqui para mais uma aula de física com o professor Edilson Tomás de Souza. Nesta aula vamos tratar sobre o conteúdo fenômenos ópticos. Sabemos que os fenômenos ópticos estão divididos em três, né? Nós temos o fenômeno da reflexão, da refração e a absorção, que já foi mencionado na aula anterior. E agora vamos aprofundar um pouco mais esses três fenômenos. Então, inicialmente, a gente coloca aqui para vocês o fenômeno da reflexão. A gente sabe também que a reflexão pode ser classificada em dois tipos, a regular e a difusa, né? Essa reflexão regular é aquela que acontece quando nós temos uma superfície bastante polida, como, por exemplo, um espelho, né? Em que a luz vai incidir nessa superfície e voltar ao mesmo meio de maneira regular, né? Mantendo sempre o paralelismo do seu feixe de luz, né? Então vejamos aqui, ó, um exemplo para você entender melhor. A reflexão regular, nós temos aqui essa superfície de separação, que eu chamo de S, né? Que a gente pode considerar o espelho. E aqui eu tenho um conjunto de raios de luz, um feixe. Esse feixe está incidindo paralelamente, né? Então, quando ele bate aqui na superfície que ele reflete, vocês observam que eles refletem conservando o mesmo paralelismo, né? É o que é característica da reflexão regular. Então, esse tipo de reflexão vai acontecer quando essa superfície ela é bastante polida, né? Ela é uma superfície metálica e bem polida. E um exemplo bem claro a gente pode citar o espelho, né? A superfície S aí é o espelho. Você vai observar que os raios que incidem, eles refletem sempre mantendo o paralelismo. Aí, ó, nós temos a reflexão ocorre basicamente, né, nos espelhos. É muito comum os espelhos. E aí, já que a gente está falando de espelhos, a gente coloca que nós temos dois tipos de espelhos. Nós temos os espelhos planos, que são esses que nós usamos nas nossas casas, né? Todos os dias nós nos voltamos aos espelhos, justamente com a finalidade de ver nossa imagem, né? Porque o espelho ele permite uma observação nítida e detalhada dos objetos. Numa unidade mais adiante, nós vamos estudar os espelhos planos e as suas características. Ele tanto pode ser usado de maneira estética, né, como decorativa. E agora tem também os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos eles já têm essa forma eles são originados a partir de uma calota, né, esférica. São usados muito para observação em que a gente não tem aquela ampla preocupação com a nitidez, né? É usado muito em motos de carro, em carros, né? É mais para visualizar os objetos, não como o espelho plano em que a finalidade é a nitidez da imagem, né? Ele é usado para vigilância, né? Porque eles vão apresentar um maior campo de visão. Aqui nós temos uma superfície, né, da água. A gente tem um exemplo muito patente de reflexão regular. É a superfície da água. Se você tiver uma água, né, bastante tranquila, um local com água bem tranquila, quando a luz do sol ela incide sobre essa superfície bem tranquila, ela vai produzir aí um efeito fantástico, né, muito interessante. É o que nós chamamos de espelho d'água, né? Vocês sabem que em muitas praças a gente tem aqueles, né, nos locais de jardins, eles fazem, né, essa camada, onde vai ficar essa camada de água, e a luz, quando ela bate, ela reflete, né, formando aí o que a gente chama de espelho d'água. Vem agora o segundo tipo de reflexão, que é a reflexão irregular, também chamada de difusa. É graças a essa reflexão, gente, que nós conseguimos enxergar os objetos. O que é que vai diferenciar essa reflexão da regular? É porque essa daqui, a superfície de separação, ela é uma superfície assim que ela não é muito lisa, polida, ela já é uma superfície rugosa, né? Por exemplo, uma parede, né? Uma superfície onde você vai encontrar ondulações, né? Então a luz quando incide, você percebe, comparando com a lâmina que vocês viram anteriormente, vocês percebem aqui que esses raios que refletem, eles já se misturam, né? Ó, eles não conservam o paralelismo. E é justamente graças a essa difusão, né,
essa difusão que nós conseguimos enxergar os objetos, ok? Então a reflexão difusa permite que a gente veja os objetos e também identifique sua cor, né? Agora vamos falar um pouco sobre a cor de um objeto. A cor de um corpo, gente, ela é definida a partir da reflexão da luz, certo? Ela é determinada pela luz que ele reflete. Por exemplo, se um corpo ele é vermelho, ele vai refletir a luz vermelha. Se um corpo é amarelo, ele vai refletir a luz amarela. Então, como é que se procede isso? Por exemplo, se um corpo ele é iluminado pela luz branca, porque nós sabemos que a luz do Sol, a gente já viu em aulas anteriores, ela é uma luz formada por 7 cores espectrais, né? Então, aparentemente ela é uma luz branca, mas quando essa luz ela incide sobre um corpo, se o corpo é vermelho, ele vai absorver todas as outras cores e vai refletir o vermelho. Do mesmo jeito, se ele é verde, quando a luz incide sobre o corpo, a luz do sol, o corpo ele vai refletir a cor dele. Então, a cor do corpo é justamente a luz que ele reflete, né? Ó, um corpo iluminado pela luz branca, ele vai se apresentar branco, porque reflete todas as cores, né? Se ele for um corpo branco, né? Quando ele é iluminado pela luz branca, ele vai refletir todas as cores. Já se ele é um corpo negro, ao invés de refletir, ele vai absorver, né? Todas as cores. Olha, aqui um exemplo. Eu tenho aqui, ó, eu tenho esse corpo aqui, né? Um corpo vermelho. Se ele é iluminado com a luz do sol, ele vai refletir somente o vermelho. Já esse outro branco, ele vai refletir todas as cores, né? Vejamos aqui algumas aplicações, né? Olha, se a bandeira do Brasil ela fosse iluminada com a luz amarela, imagine só, aqui nós temos a bandeira do Brasil, né? Nós temos o verde, nós temos o amarelo, o azul e o branco. Então, se a bandeira do Brasil fosse iluminada com a luz amarela, olha como é que ela era vista. As outras cores, diferente do amarelo, absorvia todas as outras. Então, ficaria escuro isso aqui, ó. Só ia refletir o quê? Só o amarelo. Então, o que é amarelo será visto amarelo. O que é branco será visto amarelo também. E o restante absorverá o amarelo e será visto como preto, não é? Aqui a gente vem agora para o fenômeno da refração. Esse fenômeno acontece, pessoal, quando a luz, ó, vocês veem aqui, eu tenho um raio de luz no meio 1, ele incide numa superfície e ele consegue atravessar para o outro meio, ou seja, passa para o outro meio. Isso acontece, por exemplo, na água. A gente tem um peixe lá no rio. A gente consegue ver o peixe lá no rio graças a esse fenômeno da refração. Porque a luz, ela vai voltar, né? De lá onde está o peixe, ela vem e atinge nosso olho, né? Nós só conseguimos ver o peixe dentro d'água graças ao fenômeno da refração. Do mesmo jeito, uma piscina com água parada, você consegue ver uma moeda que está lá no fundo da piscina, graças ao fenômeno da refração. Ó, aqui são alguns exemplos, né, em que a gente utiliza a refração. Os óculos, né, as lentes de contato. O óculo também é uma lente, né? Os telescópios, os microscópios são todos exemplos de aplicação do fenômeno da refração da luz. E aqui a gente vai agora para o terceiro fenômeno, que é o fenômeno da absorção. Esse daí já consiste quando a luz ela incide numa superfície, gente, ela nem reflete nem refrata, né? Ela vai ser absorvida. O exemplo bem patente que nós temos são as roupas de cor preta, né? Os corpos negros, eles têm uma tendência maior de absorver a luz. Então, por isso que não é aconselhável a gente andar durante um período longo assim, onde tem muito sol, com roupas escuras, né? O preto, por exemplo, ele vai absorver toda essa luz, então isso vai ficar, de certa forma, né, ruim, né? A pessoa fica com excesso, né, de temperatura e aquela coisa. Então, justamente devido a roupa ser uma roupa, né, de cor escura. Aqui a gente vai colocar para vocês algumas questões interessantes. Você já se perguntou por que o céu é azul? Né? Por que a gente vê o céu azul? Então, gente, a luz ela é formada pela união de várias cores, nós já vimos isso. Quando ela entra em contato com a atmosfera, ela também se espalha devido às partículas existentes no ar.
Porém, cada cor espalha-se de forma diferente, dependendo do seu comprimento de onda. Quanto mais curta, mais espalhadas elas se tornam. Então, o comprimento da onda azul faz com que ela se espalhe o suficiente para dar ao céu a tonalidade que vemos, né? Então, esse céu aí é a cor azul, que ela é, de certa forma, dissipada, né? Espalhada com mais facilidade. Existe também a explicação para o arco-íris. Você sabe como se origina o arco-íris? O arco-íris, a gente sabe que ele tem 7 cores espectrais. Então ele se forma, gente, quando a luz branca do Sol, ela bate numa gota d'água da atmosfera. Então essa luz, quando bate na gota, ela também se decompõe. Ela se decompõe nessas 7 cores espectrais, né? E aí ela fica dispersa, né? Ou seja, há uma dispersão aí dessa luz, né? Que vai ser justamente formada a partir dessas luzes aí, o violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, né? Existe também outro fenômeno muito comum, a chamada miragem, né? Quem não já presenciou isso? Por exemplo, num dia muito quente, quando a gente vai numa estrada, a estrada parece ter uma porção d'água assim que a gente observa como se fosse um espelho, né? Então isso é uma miragem, né? É uma miragem, não é o real. Essa expressão vem da expressão francesa, né? Se mirer, que significa ver-se no espelho. Ele deu a origem justamente ao fenômeno da miragem. Um dia muito quente, a gente vê assim na malha asfáltica como se tivesse um espelho d'água, né? Mas é apenas uma miragem, né?